Posso passar para o meu filho ou para o meu neto uma neurose que eu tenho. Hoje é possível curar um Alzheimer. Eu tenho que ter um respeito muito grande para os meus filhos, o que eu vou passar para eles. Quem tem ApoE4, a chance de desenvolver Alzheimer antes dos 55 anos é muito grande. Hoje é possível curar um Alzheimer. Quer dizer, é possível? Sim, é possível. Como assim? Você anotou o livro, chama-se O Fim do Alzheimer. Professor da Faculdade de Medicina de Los Angeles, ele escreveu um livro dos primeiros 100 casos onde ele conseguiu regredir pessoas que não dirigiam mais voltaram a dirigir, pessoas que não reconheciam os filhos voltaram a reconhecer. Então é uma esperança muito grande nessa área, porque você tem quais são os alimentos para o cérebro. Se eu quero alimentar o meu cérebro, bom, primeiro seria o leite materno. Claro que hoje, aqui no Brasil não, mas lá na Europa eles têm isso no mercado negro. O velhinho está ruim em casa, eles vão na maternidade, compram leite materno no câmbio negro e ele toma aquele leite que era para o bebê e melhora o cérebro dele. É um jeito de você melhorar o cérebro. Ou tomar o que está no leite materno, que é o colostro. É o primeiro leite. É o primeiro leite. As primeiras 24, 48 horas sai o colostro. O colostro é rico em fatores de transferência. Colostro é um alimento muito bom para o cérebro. Então, você pode hoje comprar colostro e fazer uso de colostro. É uma coisa. Outra coisa importante é você fazer uso de ovos. A gema do ovo é muito importante para o cérebro. A gema tem muito lipídio importante, a gema tem muito aminoácido importante, a gema tem colesterol importante, que é um alimento bom para o cérebro. Tem estudos mostrando que quanto mais colesterol você tem no cérebro, mais tempo você vai viver, entendeu? Pode jogar a clara fora? Pode jogar a clara fora. Por que o Alzheimer está aumentando tanto, hein? Aumenta pela desnutrição, que cada vez os alimentos estão mais doentes. Ele aumenta pelas toxinas, cada vez mais toxicidade. Ele aumenta pelo sedentarismo, ninguém quer fazer ginástica mais, ninguém quer pagar o preço por isso. E ele tem que levar em consideração, quando nós já conversamos, que a ApoE. A ApoE é uma apolipoproteína muito melindrosa, porque a ApoE é aumentada tanto para coração quanto para o Alzheimer, causa problema. Nós temos ApoE2, ApoE3, ApoE4. Quem tem ApoE4, isso é fácil, você faz um exame de sangue, e herdou do pai e da mãe, a chance de desenvolver Alzheimer antes dos 55 anos é muito grande. Então, aquela pessoa que tem ApoE4 tem que tomar um cuidado muito grande. Ela vai infartar com facilidade, ela vai desenvolver Alzheimer com facilidade. Então, ela tem que ser super cuidada. É bom a pessoa saber disso, porque do contrário, antes dos 55, o Alzheimer chega. Você falou do leite materno, colostro, o ovo, o coco, o óleo de coco. Óleo de coco, o que mais? O azeite de oliva, muito interessante, muito mesmo. Você acha que deve cozinhar com óleo de coco? Eu acho que na minha casa cozinha assa e frita com óleo de coco. Porque ele tem um ponto de fumaça de 240. Ponto de fumaça é o ponto onde o óleo começa a fazer mal, começa a queimar. Então, por exemplo, o azeite de oliva é 210, o óleo de coco é 240. Então, eu posso fritar com óleo de coco sem ter problema. Fritar com azeite. E já não devo fritar muito com o azeite de oliva. Não é o Laí Ribeiro falando isso aí, a literatura está cheia de termos. Inclusive, o Dr. Bradson, no seu livro O Fim do Alzheimer, ele tem um capítulo só para discutir a importância do óleo de coco. Porque a mulher dele sempre achou isso. Ela estimulava ele. Ele grande acadêmico, falou: você tem que estudar suplemento. Aí tanto é que ela insistiu que ele aceitou. Que ele aceitou. Que ele aceitou. E aí descobriu. Agora ficou famosíssimo no mundo inteiro. Impressionante. Quais são os obstáculos epigenéticos mais comuns para o bom funcionamento cerebral? Se eu tiver uma série de luzes aqui, elas podem ficar acesas ou apagadas. Sim. É o meu DNA. Eu posso ter uma estimulação, uma expressão gênica, acender uma luz e apagar outra. Agora, isso é genético, expressão gênica. Os genes estão lá. Se eles estão expressos ou não, depende da epigenética. Você entendeu? Vou dar um exemplo para você. Você sabe o que é uma lagarta, né? Claro. Você sabe que uma lagarta, ela vai virar um casulo. Sim. O casulo vai virar uma borboleta. Sim. A lagarta, o casulo e a borboleta são o mesmo indivíduo.
eles têm o mesmo genoma, eles têm o mesmo DNA. Não é um indivíduo diferente do outro. Só que é uma evolução, né? É uma expressão gênica. É só a epigenética que mudou. Tá. A genética da lagarta, do casulo e da borboleta é o mesmo. Só mudou a expressão gênica. Então, eu posso mudar a expressão gênica sem mudar a genética. Nem tudo que é hereditário é genético. Se a minha avó fumava, eu posso ter uma predisposição à asma, que é verdade. Isso não é genético, isso é epigenético. Entendeu? Então, eu posso passar para o meu filho, para o meu neto, uma neurose que eu tenho. Então, eu tenho que ter um respeito muito grande para os meus filhos, o que eu vou passar para eles, porque dependendo de como eu me comporto, parte do meu comportamento pode ser epigeneticamente alterar o meu espermatozoide. E a gente, com esse exame ApoE, né? A ApoE você determina para a ApoE só. O problema maior disso aí tudo é a reação adversa ao alimento. Qual alimento que te faz mal? Você não sabe, a não ser que você faça um teste. Porque às vezes vem uma dor de cabeça, você não sabe que veio por causa do alimento. Às vezes vem um mal-estar, você não sabe que é por causa do alimento. Então nós temos uma incompatibilidade com alimentos diferentes. Os que você tem incompatibilidade não é o mesmo que eu tenho. Então, sim, eu tenho alimentos que eu sou alérgico, eu tenho alimentos que eu sou intolerante, eu tenho alimentos onde eu sou hipersensível. Então, vamos supor, eu sou alérgico a camarão. Eu coloco um camarão na boca, na mesma hora dá uma coceira na garganta, eu posso ter um choque anafilático e morrer. Edema de Glott. Isso é edema de Glott. Isso é uma alergia. Agora, eu posso tomar um leite e o leite não me fazer bem, porque eu não estou digerindo o açúcar do leite, que chama lactose. Você é apenas intolerante à lactose. Intolerante à lactose. Você pode ser intolerante ao glúten ou pode ser celíaco. Ou pode ser celíaco, exatamente. Tem que rejeitar o glúten totalmente. Exatamente. Eu, durante muito tempo, eu fui intolerante ou alérgica a corante amarelo. Sim. Era batata. Se eu tivesse... Me conta, você estava em contato com corante, você Nossa, ficava... era impressionante, eu pelotava inteira. Então, você tinha alergia. Deformava, a boca ficava lábio, horroroso. Corre o risco até de ter um choque anafilático. Era brabo. Tá, nos Estados Unidos, casos como o seu, a pessoa anda com o chamado EpiPen. EpiPen é uma caneta, pena é caneta, é de epinefrina, onde se você começa a ter reação, por cima da roupa mesmo, você aplica na hora. Porque não dá tempo, às vezes, de chegar no hospital. A pessoa pode morrer no caminho. Olha que loucura. Eu não tinha nada disso. Eu sei que eu empelotava total, assim. Então, você tinha alergia. Depois eu tive que fazer uma série de aplicações de injeção subcutânea, umas coisas assim. E passei um tempo. Até hoje, eu evito. Se você falar, você quer um filé ao molho madeira em restaurante, eu vou falar, acho melhor não. Também acho. Porque pode ter algum caldo, alguma coisa com corante amarelo. E de repente, eu sarei. Por quê? Porque foi só por um momento que estava sobrecarregada, tinha um estresse junto, que estava acontecendo com você, aquele estresse acabou por alguma razão, aí a carga diminui, entendeu? É o seu grau de exposoma, ele diminuiu. Deixa eu te falar do terceiro, que é a hipersensibilidade, que é assim, ó, você come uma macarronada no sábado à noite e a sua enxaqueca vem quarta-feira de manhã. Você nunca associou que aquela macarronada que você come no sábado à noite tem a ver com a sua enxaqueca. Você só sabe que toda quarta-feira você tem uma enxaqueca. Isso é hipersensibilidade. Isso é um efeito retardado. Isso acontece muito com glúten. A pessoa tem hipersensibilidade ao glúten. Eu não estou falando de doença celíaca. Doença celíaca é pior ainda. Estou falando da hipersensibilidade. E aí eu tenho aquela enxaqueca na quarta-feira de manhã a vida inteira. Até que um dia alguém me fala, ó, deixa de comer a macarronada no sábado, você não vai ter enxaqueca na quarta. A pessoa faz, não tem enxaqueca. Aí, então ela vê que tem correlação. Isso tudo somado, essa reação adversa a alimentos, isso prejudica muito o cérebro, entendeu? Porque quando você está com uma dor de cabeça, você não está pensando bem, né? Quando você está com um problema da lactose também, você não está... Você está indo ao banheiro toda hora, qualquer coisa, você tem que ir no banheiro. Às vezes a pessoa vai no banheiro 10, 12, 15 vezes por dia. Você desenvolve a síndrome do intestino irritável. Entendeu? Isso. E pode ser por causa de uma intolerância à lactose? Sim, senhor. Pode. Que loucura, hein? A lactose, então, é um alimento perigosinho. Principalmente os asiáticos, né? Os asiáticos são os que têm mais intolerância à lactose. Você vai, por exemplo, no Japão,
Você vai na Coreia, praticamente ninguém toma leite. Adulto não toma leite, porque eles têm muita intolerância à lactose. O que é uma zona de penumbra cerebral posterior a um acidente vascular cerebral? Isso é lindo, porque antigamente a gente pensava assim, o meu tio, meu pai, meu avô teve um acidente vascular cerebral, ficou parado, não andou mais, né? E não fala, e etc e tal. E a gente pensava que morria uma área do cérebro, como morre, mas morre a área central. Em volta daquela área central, hoje sabe-se que existe a chamada área de penumbra. O que é a área de penumbra? Onde a célula não é funcional mais, mas também ela não morreu. Tem recuperação? Tem recuperação. Opa! Às vezes, com um ano depois, você começa a fazer uma fisioterapia apropriada e a pessoa sofre alguma melhora, que não esperava, porque aquela área ela ficou em hibernação. Isso chama área de penumbra. É bacana porque não é uma condenação, né? Exatamente. Porque o AVC antigamente era uma condenação. Então, hoje nós podemos, mesmo com a pessoa ter um AVC 1 ano, 2 anos atrás, dependendo do caso, pode até melhorar ainda. Ainda existe uma esperança. Então, isso trouxe uma esperança para a medicina.